Olá pessoal, beleza? Galerinha, vamos fazer uma revisão aí de alguns exercícios de movimento harmônico simples, algumas questões aí, juntamente com a matemática, nosso parceiro Regis. Professor aí. Regis Ribeiro, que legal! E aí tem algumas questões de movimento harmônico simples, galera, que dá para você resolver pensando pela física, dá para você resolver pensando através da matemática. Então nós vamos dar essas duas opções aí para vocês escolherem na hora de resolver as questões ali nos vestibulares, tudo bem? Então nós vamos começar aí com uma questãozinha de MHS e vamos lá então para a questão. Um pêndulo simples é deslocado de sua posição de equilíbrio e passa a oscilar realizando pequenas oscilações. É suposto que não haja atrito e que o fio do pêndulo seja inextensível e de massa desprezível. Com essas considerações, o corpo oscilante realiza um movimento harmônico simples e sua posição em metros em função do tempo t em segundos é dado por esse negócio estranho aí que a matemática explica para vocês. Patati patatá. E sendo x igual a 0 na posição de equilíbrio, a respeito do exposto e considerando o g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, assinale que for correto. Tudo bem? Galerinha, aqui nós temos a equação do espaço do movimento harmônico simples, tá? Nós colocamos essa questão, essa equação ali no quadro para a gente brincar um pouquinho com ela para ver o que está acontecendo aí, tá? Então vamos ver aqui no quadro, certo? Então o camarada forneceu essa equação. Lembrando no movimento harmônico simples, que a posição no movimento harmônico, o x em função do tempo, ele é dado pela amplitude do movimento, cosseno de ômega-t, onde o ômega é a pulsação ou frequência angular, mais a fase inicial. Fase inicial é onde começa o movimento, ok? Beleza? Gaiola, e eu vou dar uma dica também para aqueles que gostam de resolver através da matemática, ou seja, para nós é uma função cosseno que nós temos o seguinte, por exemplo, x de t. Se nós temos uma função a mais b que multiplica cosseno de dt mais c, tudo bem? Esses coeficientes, cada um tem a sua função dentro do gráfico. Por um exemplo, o coeficiente A é o coeficiente no qual vai fazer o gráfico transladar verticalmente, para cima ou para baixo. O coeficiente B, ele é diretamente responsável pela amplitude, ou seja, ele determina a amplitude, ele é a amplitude. O coeficiente D é o que determina o período da função. Seno, cosseno ou tangente, o camarada que multiplica o coeficiente, que multiplica a incógnita, é o responsável pelo período. Então, neste caso aqui, o período da função cosseno é 2π dividido pelo módulo desse camaradinha que aqui está, ok? E o coeficiente C é o que vai fazer o gráfico transladar horizontalmente. Bacana? Fala, Gaiola. Então, galera, aqui nós temos a amplitude, ele falou que a amplitude é dado, x é dado em metros e tempo é dado em segundos, no sistema internacional. Então a nossa amplitude aqui, 0,04 metros, a nossa pulsação ou frequência angular, 9,5, e nós temos a fase inicial π sobre 3. Lembrando que π sobre 3, 60 graus, tudo bem? Então vamos tirar os dados aqui, ó. Ele fala que a amplitude do movimento é 0,04 metros, ok? A fase inicial, ou ângulo inicial, é π sobre 3 radianos. Π sobre 3 radianos equivale a 60 graus, tudo bem? E aí nós temos a pulsação, ou frequência angular, que ele falou que é 9 meios. Isso é dado em radianos por segundo, ok? Então, galerinha, vamos fazer o seguinte. Vamos ver como que está acontecendo aí o movimento. Vamos relacionar essa equação, essa função que ele deu aqui,
com movimento circular uniforme. Então, se a gente analisar essa figura aqui, o que acontece? No movimento harmônico simples, lembra que a gente pode relacionar, ele falou que é um pêndulo, mas a gente pode relacionar com o sistema massa-mola. E aí, se você pegar o sistema massa-mola, ele estaria oscilando aqui, onde aqui você tem o x igual a zero, amplitude máxima e amplitude máxima em módulo, que seria mínima, né? E aí, se você relacionar com o movimento circular uniforme, você tem esse cara girando aqui no movimento circular uniforme, sempre no sentido anti-horário, e aí a gente coloca uma fonte de luz jogando luz aqui para baixo. O que nós vamos ter projetado aqui embaixo? A sombra dele. Então imagine minha mão direita sendo o objeto e a esquerda sendo a sombra. Então o que acontece? Quando o objeto começa a se movimentar, a sombra está aqui, ó. O objeto se movimentando, a sombra vai realizando o movimento harmônico simples, ok? Então, esse ponto aqui nós consideramos como zero, entendeu? Então é o ângulo inicial, zero, é a origem do movimento. Então significa que se o movimento começar aqui, o objeto vai estar aqui, o ângulo inicial para ele, zero. Se o movimento começa nesse ponto indo para a esquerda, o objeto está lá em cima, se movimentar no sentido anti-horário. Qual é o ângulo inicial para ele? Π sobre 2. Se o movimento começa lá na compressão máxima, o camarada está ali. Qual é o ângulo? Π, que é a fase inicial. Se o movimento começa nesse ponto aqui, indo para a direita, o camarada está aqui, ó. Qual é a fase inicial? 3π sobre 2. Então vamos lá de novo. Vai lá, começou aqui, objeto lá, ângulo inicial, zero. Começou nesse ponto, indo para a esquerda, fase inicial, π sobre 2. Começou lá, fase inicial, π. Começou aqui, vindo para a direita, 3π sobre 2. Mas, no exercício, ele diz que começou em 60 graus. Se começou em 60 graus, então esse camarada vai estar mais ou menos por aqui, ó, o objeto girando nesse sentido. Aí nós temos a sombra dele projetada lá embaixo, ó, tudo bem? Que é ela que realiza o MHS, a sombra. Então você tem aqui a posição, que é o espaço inicial, que é o x0, tudo bem? E aí lembrando que a amplitude nada mais é que o raio. Então se a gente fechar esse triângulo aqui, ó, tudo bem? Fechamos esse triângulo, aqui nós temos a amplitude, que é o raio da trajetória, esse é o nosso ângulo inicial, 60 graus, esse é o nosso x0, que é quando começa o movimento, no tempo igual a zero. Perfeito? E ele girando aqui com uma certa velocidade. Tranquilinho? Vamos para as afirmativas então? Vamos lá. Afirmativa 01. Chega para cá, Conegrão. Afirmativa 01. Guarda todas as informações que o professor Gaiola deixou ali, ó. O período da oscilação é 4π sobre 9 segundos. O período é 4π sobre 9 segundos. Será que é? Vamos confirmar. Vou aproveitar a deixa da câmera, vou mostrar o período através da matemática e o professor Gaiola vai mostrar através da física. Então nós temos aqui o responsável pelo período. É o camarada que multiplica a incógnita, ou seja, quem está multiplicando é o 9 sobre 2. Então, pela matemática, dá uma chegadinha aqui, por favor, o nosso período, eu pego o período da função cosseno, se fosse seno também seria 2π, se fosse tangente seria π. Então é 2π sobre módulo de 9 meios, ok? Não há necessidade, você já sabe que ele vai ser positivo mesmo, porém, mantém o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo, naquela brincadeirinha vai dar 2π, que multiplica 2 nonos, ok? Então, um abraço para o gaiteiro, o período através da matemática, 4π sobre 9. Bacana? Vai lá, Gaiola. Isso. Na matemática, vocês trabalham com o período, mas claro, como o professor Regis comentou aqui, 4π sobre 9. Mas período é tempo, que é o período, é o tempo para uma oscilação completa. Se é tempo, então não podemos esquecer na física do segundo, tudo bem? Então, na matemática, vocês não trabalham ali com a unidade de medida. Não esqueçam na física, período é o tempo para o fenômeno se repetir uma vez. Então, se é tempo, tem que ser dado
em unidades de tempo, que no sistema internacional é dado em segundos, ok? Uma outra maneira de você calcular, você pode lembrar da formulinha do movimento circular, ok? Você sabe que a pulsação ou frequência angular é dado por 2π sobre o período, tudo bem? Então, a pulsação nós temos, ou frequência angular, que é 9,5, que é igual a 2π sobre o período. Multiplica cruzado isolando o período, você chega aqui, o período vai dar 4π sobre 9 segundos. Ó. Então você pode calcular desse jeito na matemática ou desse jeito na física. Certo ou errado a primeira? Verdade. Certo. Ok? A 02. Vamos lá. Certo? Então vamos lá. Afirmativa 02. No início da oscilação, o corpo se encontra a 0,04 metros do ponto de equilíbrio. Então, repetindo, no início da oscilação, o corpo se encontra a 0,04 metros do ponto de equilíbrio. Galerinha, 0,04 metros, nós sabemos que é a amplitude do movimento, ok? Bom, para ele começar na amplitude, então se ele está falando que no tempo zero, a posição é 0,04, opa, então ele teria que começar onde o movimento? Ele teria que começar aqui, ou seja, teria que começar ali. Aí, a nossa fase inicial, o ângulo inicial teria que ser zero. Então você já olhando na equação, ou melhor, na função, você já sabe que não vai ser. Porque se você olhar ali, ó, aqui teria que ser zero. Tudo bem? Aqui a fase inicial seria zero para ele começar em 0,04. Ah, Gaiola, mas onde que começou então? Vamos ver aqui, ó. Ele começou onde? Ele começou aqui, ó. Ó, ele começou nesse ponto. Então basta você fechar esse triângulo, tudo bem? E encontrar esse cateto aqui, ó. É onde começou o movimento. E aqui você tem um triângulo retângulo, que dá pra gente fazer o quê num triângulo retângulo? Dá para fazer cosseno de 60 graus, cateto adjacente, que é o x0, sobre a hipotenusa, que é o raio, que vai ser a nossa amplitude. Cosseno de 60 graus, meio, tudo bem? Aí nós temos x0, que é o que nós queremos, e a amplitude 0,04. 0,04 passa para o outro lado, fazendo a continha, isso dá 0,02 metros. Então ele começou na posição 002. Falsa afirmativa. Tudo bem? Afirmativa 04. 04. Trazendo para cá o nosso cinegrafista, então a 04 diz o seguinte: o primeiro instante em que o corpo passa pela posição x igual a menos 0,02 é t igual a 2π sobre 3 segundos. Então vou repetir. O primeiro instante em que o corpo passa pela posição x igual a menos 0,02 metros é t igual a 2π sobre 3 segundos. Vamos conferir. Lá, professor. Galera, ele quer saber em menos 0,02. Então, se a gente pensar na função que ele forneceu, ó, ele quer saber o tempo em que ele passa pela posição menos 0,02. Então, colocamos o menos 0,02 aqui e vamos encontrar o tempo. Fica 0,04 cosseno de 9,5 de t mais π sobre 3. Esse 0,04 passa dividindo. 0,02 dividido por 0,04 dá meio, né, galera? Então isso aqui vai ficar menos meio igual a cosseno de 9,5 de t mais π sobre 3. Agora, a parte do cosseno aqui, quanto deve valer esse ângulo para que o cosseno deles lá? Isso aí é com o nosso colega aqui do lado, isso aí é com ele. Tô chegando. Vai lá. Então a parada é a seguinte, você tem cosseno de alguém também. Como assim, professor? Sim, você tem cosseno de alguém e esse cosseno é menos meio. Deixa eu lembrar no círculo trigonométrico. Ah, é verdade, está no segundo quadrante, ok? 120 graus, ou seja, 2π sobre 3. Tudo bem? 2π sobre 3. Então,
recapitulando, quem é o ângulo cujo cosseno é menos meio? Então, 2π sobre 3. O que nós podemos afirmar? Então, 2π sobre 3 é igual a 9t sobre 2 mais π sobre 3. Então, cosseno de 2π sobre 3, menos meio. Cosseno de todo esse camaradinho aqui, menos meio. Agora, vamos isolar o t, que é onde ele está dando a afirmação, que no primeiro instante, é isso? Então, vamos lá. Nerezão aqui passa subtraindo, 2π sobre 3 menos π sobre 3, igual 9t sobre 2. Tenho 2, gastei 1, eu tenho 1. Então vamos lá. Se eu tenho 1 e esse camaradinha vai passar multiplicando, vai me dar 2π, ok? Me deu 1 e esse passa multiplicando. E aqui embaixo eu tenho 3. Esse nenezão vai passar dividindo. 3 vezes 9, 27. Ok? Então o nosso tempo, perdão, deixa eu arrumar aqui, senão o Gaiola fica bravo com o Negrão. Ó. Segundos. É isso, Gaiola? Isso. Tem que ter a unidade de medida. 2π sobre 27. Ou seja, não vai coincidir, mas como você informou, é o primeiro instante. Pode ficar à vontade. Galera, vocês têm que tomar cuidado com o seguinte, ó. Bom, ele deu a afirmativa lá, 2π sobre 3. Então, falsa alternativa, tudo bem? Só que tomem cuidado, que às vezes não vem isso aqui na hora de fazer o vestibular, não vem em mente. Aí o que alguns alunos tentam fazer? Você pega esse tempo que ele deu 2π sobre 3. Pega o 2π sobre 3, tem alguns alunos que fazem isso aí, ó, e substitui lá. E aí você vai encontrar a posição. Muitas vezes dá a resposta. Vai colocar o 2π sobre 3 aqui e vai dar o menos 002. Mas, pô, agora, mas então tá certo. Não. Por quê? Porque ele pediu o primeiro intervalo de tempo. Agora, se você analisar a figura, ó, o menos 002 está aqui. Menos 002 está aqui. Se você projetar lá embaixo, ele está aqui, ó, 002. Então, enquanto esse camarada vai girando aqui, ó, no movimento circular, a sombra vai fazendo o quê? A sombra passou a primeira vez pelo 002 negativo, foi, passou a segunda, veio, foi, passou a terceira, foi, passou a quarta. Então, se você substituir lá, geralmente vai dar o menos 002. Só que aí o cara vai ter feito uma sacanagem lá, o cara que elaborou a prova. Porque daí, se você é aquele camarada que substitui para ver se dá o resultado, você perde a questão. Porque ele pode passar pelo menos 002 naquele tempo, mas pode passar a terceira, a quarta, a quinta vez. E ele pediu o primeiro intervalo de tempo. O primeiro é desse jeito que a gente encontra, 2π sobre 27 segundos, então afirmativa incorreta. Ok? Falsa a 04. Então fique esperto com isso aí, galerinha. Afirmativa 08. A sentença 08 diz o seguinte: a amplitude da oscilação é 0,08. Eu lembrei que o professor Regis deu aquela dica também, que é só bater o olho quem é a amplitude quando eu olho o coeficiente. Vamos dar uma chegadinha lá, então. Ele afirmou que é 0,08. Então aqui, pela dica do professor Regis, esse cara é quem determina a amplitude. Quem é esse camarada para a matemática? É esse camaradinho aqui, ó. Certo? Então, não é 0,08, é 0,04. E na física, Gaiola, qual é o nome que eu dou para esse camaradinho aqui? Isso é amplitude mesmo. Opa, então amplitude. Fechou. Certo? Sentença falsa a 08. Então aqui, ó, 08 falsa, ok? Vamos para a última sentença? Vamos lá. Última sentença. A função horária da posição também é dada por x de t igual a 0,02, olha, e que multiplica cosseno de 9 meios t menos raiz de 3 seno de 9 meios t. E agora, o que fazer para saber se aquela primeira função é essa daqui? Vamos lá? Vamos atacar então? Então vamos lá. O professor Gaiola já deixou no naipe. Então nós temos esse camaradinho aqui, ó. O que nós vamos lembrar?
Olele, olala, seno A, cosseno B, cosseno A, que é o seno de A mais B, ou seno de A menos B. E o cosseno é mais tranquilo, cosseno A, cosseno B. Como assim, professor? Você tem aquele cara assim, ó, cosseno de A mais B, rola até a musiquinha, ó. Cosseno de A vezes cosseno de B, menos, ok? Seno de A vezes seno de B. O cosseno é mais tranquilo, cosseno A, cosseno B. Se é mais, troca por menos, seno A e seno B. Certo? Se aqui é mais, aqui é menos. Se aqui é menos, aqui é mais. Depois vem a musiquinha da tangente para você nas próximas aulas. Tá? Então nós temos aqui x igual 0,04 que multiplica, cosseno de A mais B. Olha lá, ó, cosseno de A mais B. Então eu tenho cosseno de A vezes cosseno de B. Então isso aqui vai me dar cosseno de A, ó, 9t sobre 2, que multiplica cosseno de B. Cosseno de π sobre 3, ok? Se é mais, trocar por menos. Então se aqui é mais, menos. Seno de A, quem que é o A? 9t sobre 2, que multiplica seno B. Seno, vamos colocar aqui separadinho, seno de π sobre 3. Tranquilo? E aí ficou aberto cosseno A, cosseno B menos seno A, seno B. Então vamos lá. 0,04 que multiplica cosseno de 9t sobre 2. Vou perder a formalidade agora, não precisa colocar entre parênteses. Quem é cosseno de π sobre 3? Cosseno de π sobre 3 é cosseno de 60. Esse cara aqui é meio, ok? Menos seno de 9t sobre 2. Vamos perder a formalidade, não vai precisar colocar agora. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Ok? Repara, aqui eu tenho meio e aqui eu também tenho meio que está multiplicando a raiz de 3. Então, meio aqui, vou colocar em evidência. Legal? Então vai ficar x 0,04 que multiplica o meio que estava lá. Vai me dar cosseno de 9t sobre 2 menos seno de 9t sobre 2 que multiplica, agora tem que formalizar, raiz de 3, ok? Então agora é só fechar com chave de ouro e correr pro abraço. Todo cara multiplicado por meio é a metade dele, é dividido por 2. Então aqui eu tenho 0,02 cosseno de 9t sobre 2, ok? Menos, coloque em evidência aqui a raiz de 3, que multiplica seno de 9t sobre 2. Tcharam! É exatamente o que a sentença nos informou, ok? Que essa função pode ser escrita como a forma dessa expressão. Automaticamente, então, 16 é verdade e o Gaiola vai dar a dica final para a gente fechar com chave de ouro aqui. Galera, tem que tomar muito cuidado com o seguinte, a equação do espaço, encosta aqui, Regis. Opa, vamos lá. A equação do espaço, trabalhamos geralmente quando a pessoa vai fazer o camarada vai fazer uma prova específica, tá? Alguns vestibulares aí fornecem formulário, eles vão dar a equação do espaço como amplitude cosseno de ômega t mais a fase inicial, tudo bem? Eles vão dar a função da velocidade menos ômega a seno de ômega t mais a fase inicial. Eles vão dar a função da aceleração, que é menos ômega quadrado a cosseno de ômega t mais fase inicial, tudo bem? Aí o cara pede a função do espaço, o aluno decora, não, a função do espaço tem que ser cosseno. Não, galera, tomem cuidado. Você pode escrever isso aqui em função do seno, em função do cosseno, em função de seno e cosseno. Porque isso aqui, como o professor Regis mesmo comentou, e ele vai falar a musiquinha para vocês aqui um pouquinho, aqui você tem cosseno de A mais B. Mesma ideia aqui embaixo, ó, velocidade, seno. Mas ela pode ser dado em função do cosseno ou seno e cosseno, porque isso aqui é A mais B. Aceleração, isso aqui é A mais B. Então aqui você tem cosseno A, cosseno B, aí o professor Regis vai explicar a musiquinha para vocês. Então não decorem que x é cosseno, velocidade é seno, aceleração é cosseno. Tomem cuidado que dependendo do que você tem aqui, pode escrever isso aqui em função de seno, cosseno, ou seno e cosseno, ok? Aí o Regis vai dar uma dica bem rapidinho aí para vocês. Bacana? Então você tem lá
O lili, o lalá, seno A, cosseno B, cosseno A. Lembra dessa formulazinha aqui, ó? Seno A vezes cosseno B mais seno B vezes cosseno A. Se aqui é menos, aqui também é menos. Legal? O cosseno a gente já observou lá em cima, certo? Vou deixar somente essa expressão. E a tangente é mais bonita, rapaz. Ela é em cima como um casal, ó. Dá uma olhada. Tangente de A mais tangente de B. E aqui fica 1 menos o produto das tangentes. Legal? Então, como é que fica esse cara? O lele, o lalá, seno A, cosseno B, cosseno A. O cosseno é mais tranquilo. Cosseno A, cosseno B. Se é mais, trocar por menos. Seno A e seno B. Vai no ritmo lá. A tangente é mais bonita. Em cima como um casal. Mais ou menos o produto das tangentes. Que legal. Aê! Vai pro carnaval. Alô, Gaiola. Valeu. Fica o recado. Boa sorte no Vestiba. Valeu. Então a somatória 0, 1 e 16. Afirmativa. Essa aqui está correta. Exatamente. Essa afirmativa. Essa aqui. Oh, perdão. Opa, essa Vamos correta. consertar Então, aqui. Verdadeiro. Somatória- Ainda bem que arrumamos a tempo, hein? Somatória 17. Beleza? Valeu.